Mateus 14, a partir do verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória a Deus, né, queridos? Nós temos aqui essa palavra aqui, que é uma palavra que particularmente me traz verdadeiros ensinamentos, porque nos mostra algumas características da vida de Cristo. E às vezes nós olhamos e falamos de Jesus, temos a intenção de alguém, ou muitos pensam em Jesus muito longe de nós, não vem Jesus perto de você. Mas os 33 anos que ele passou na terra, especialmente os 3 anos, que foram os 3 anos que ele esteve atuando no seu ministério, ele esteve perto das pessoas. Você vê Jesus comendo com pecadores, e ele é criticado por isso, porque ele come com os pecadores. Ele entra na casa de Zaqueu, ele entra na casa de outros homens que são fariseus, e as pessoas dizem que ele é pecador também, chamam ele de glutão, chamam ele de beberrão, né? Se fosse hoje, iam chamar Jesus de corintiano, né? Dizer Jesus é corintiano, né? Estou brincando, né? Mas pelo fato de ele estar junto com o povo, ele não tinha dificuldade nenhuma de entrar nos piores lugares, que naquela época eram discriminados, e estar com as pessoas, falando com as pessoas. Jesus, com certeza, ele esteve com a mulher adúltera, né? Esteve perdoando os pecados dela e liberando ela do apedrejamento. Esteve com a mulher samaritana, que naquela época já tinha tido 5 maridos, imagine, né? Hoje ainda tem mulheres que não tiveram 5 maridos, né? Aquela mulher naquela época já tinha 5 maridos, e dizia aquele que era ainda não era o dela. Então ele teve com ela sem nenhum preconceito. Eu acho que Jesus estaria hoje também com os homossexuais também, evangelizando, falando. Estaria com os bandidos, né? Com os criminosos, com os drogados. Ele estaria também, porque ele não mostrou preconceito em nenhum momento que ele viveu na terra. Até porque ele declarou que ele veio para os perdidos. Ele veio para quem precisava. Ele veio para os piores pecadores da face da terra. Ele disse: eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que estão precisando, os doentes da alma que estão necessitando. E esse texto que me chama a atenção é que ele está junto com a multidão. Ele não está distante, ele está junto com as pessoas. E depois, no verso 22, ele insiste para que as pessoas fossem adiante dele. Ou seja, os discípulos estavam juntos, passe adiante do barco. Vão além, já pega o barquinho e vão andando. Isso tem 2 coisas aqui que eu quero falar. Uma é o futuro daqueles discípulos, porque receberam uma ordem de Cristo e obedeceram. A princípio, eles não quiseram ir. Eles, não, deixa-nos aqui. Nós vamos junto. Jesus insistiu com eles. Verso 22, você lê isso. Jesus insistiu com eles para que fosse adiante. Não vai, eu não quero vocês aqui. Podem ir, estão liberados. Então isso demanda também um resultado daquilo que vai acontecer daqui a pouco. Porque eles estavam debaixo de uma ordem de Cristo. E a segunda coisa é que Jesus ficou sozinho com a multidão. Gente, não é fácil, né? Aqui às vezes, hoje tem menos, claro, mas tem o culto à noite, às vezes o culto tem 1000 e poucas pessoas aqui,
E você precisa de ajuda. Você fica lá na porta, lá passa um patrão, falta mão, né? Às vezes eu falo, Senhor, precisava ter mais 2 mãos aqui, pelo menos para ter 4, né? Que um puxa para cá, um puxa para lá, né? E aí fica um pastor lá, fica um outro pastor lá, e fica outro aqui, aí um ora ali, um vai orar pelo carro, um vai orar pelo irmão que vai fazer uma cirurgia, outro vai orar pelo irmão que está passando dificuldade, outro tem precisa conversar com alguém que quer aconselhamento. Agora imagine, Jesus diante de uma multidão, que devia de ter 2, 3 mil pessoas, sozinho. Diga comigo, sozinho. Já pensou? O que ele ia fazer? O que ele ouviu ali? O que ele ouviu ali? Ora pela minha mãe, ora pelo meu pai, ora pela minha sogra, preciso de um emprego, unja aí o meu camelo que eu comprei novinho, né? Põe a mão aqui, Jesus, abençoa. Senhor, eu quero falar com o Senhor agora. Senhor, eu preciso de uma cesta básica. Já pensou, irmãos? Jesus ficou sozinho ali porque ele tinha um objetivo. Mas isso também mostra a atenção que ele dá para as pessoas. A atenção que ele dispensa e que sempre dispensou no tempo que ele viveu na terra para com o ser humano. Ele não se isolou, ele disse, bom, deixa eu fugir daqui porque eu não vou aguentar, é muita gente aqui, não. Eu estou sozinho. Ele ficou ali para conversar com as pessoas, ficou ali para dar atenção às pessoas. E seguido no texto diz que depois que ele despediu a multidão, ele subiu para orar no monte. É outra coisa que nos revela também o ensinamento, irmãos, do tempo que Cristo orava. Ora, ele era filho de Deus, ele era ungido, ele era enviado por Deus. Ele diz num dos textos, toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Você tem ideia do que é isso? Vou repetir, você tem ideia do que um homem dizer, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra? É que ele tem autoridade na terra, que já é muito para nós, e ele tem autoridade nos céus diante de Deus. E mesmo com autoridade nos céus e na terra, ele foi o quê? Você pode repetir? Que ele foi fazer no monte? Foi o quê? Foi orar, meu irmão. Se o homem que é ungido pelo Senhor, que é enviado pelo Senhor, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, precisa orar, e você? E eu? Será que nós precisamos? E como? E como? E outra coisa, ele ora sozinho e num monte. Talvez não tenha um monte tão fácil para a gente ir. Hoje os montes estão perigosos também, né? Já foi o tempo que você subia tranquilo no monte para orar. Hoje não dá mais, é perigoso. Mas você tem que fazer um monte na tua casa, um monte na igreja. Você tem que ter tempo de oração, meu irmão, e tem que ter, porque nós às vezes queremos as coisas de Deus, e nós clamamos pelas coisas de Deus, mas nós não queremos orar. Quando se fala em fazer uma campanha, é bom, não sou contra não, tanto que nós fazemos ministério para incentivar, para motivar, para orarmos juntos, por qualquer seja o objetivo. Nós estamos na campanha da prosperidade, estamos orando pelos irmãos, porque vemos os céus negros pelo futuro, principalmente na área econômica do nosso país. Então nós já estamos orando, não vamos esperar acontecer para depois clamar, vamos clamar antes, pedindo misericórdia antes, para que não aconteça lá, que nós podemos pensar o que estão falando que pode acontecer. Mas de qualquer maneira, nós precisamos orar. E não é só orar na campanha da prosperidade, você precisa ter uma vida de oração na sua casa. Você precisa ter uma vida de oração em lugares particulares, onde você possa estar com Deus. Se a tua casa é o melhor lugar para orar, tenha uma vida de oração. Se é na tua empresa, tenha. Se precisa vir aqui na igreja, nós temos uma salinha de oração aqui, que fica aberta, não vou dizer 24 horas. Mas a igreja abre 8 horas da manhã, e às vezes até 22 horas a igreja está aberta. E alguém pode orar. De vez em quando eu passo lá para ver se tem gente orando. Às vezes eu encontro gente orando, às vezes não encontro, está vazia. Então nós precisamos de uma vida de oração. Jesus deu um grande exemplo. Ele tem autoridade nos céus, ele tem autoridade na terra, e ele foi orar. Agora, por que nós não precisamos orar? Precisamos ir muito, irmãos. E você que não sabe orar, você precisa aprender esse segredo diante de Deus. Precisa aprender a ter intimidade e se relacionar com o Senhor nas suas orações. Bom, Jesus está orando, e os discípulos estão no barco. E diz que no barco acontece uma grande tempestade que passa a fustigar o barco. E aí uma outra coisa eu fico pensando,
Eles estavam comissionados e tinham uma ordem de Cristo para ir para aquele barco. E assim que eles entram no barco, passa uma grande tempestade. O barco parece que vai afundar. Eu fico imaginando o que eles pensaram. Puxa, Jesus nos enviou para cá. Jesus me deu essa missão de passar para o outro lado, no barco, e agora nós pegamos uma tempestade, estamos prontos a afundar, e talvez até morrer, porque era de madrugada. Era 4 horas da manhã, era 3 horas da manhã isso. E agora? Você pode imaginar como foi que os discípulos pensaram naquele momento? Porque eles literalmente ouviram a voz de Cristo dizendo: vai, pega o barco e passa para o outro lado. E ainda eles insistiram: não, nós podemos esperar um pouquinho, numa pressa, nós aguardamos o Senhor. Jesus: não, pode ir, vai já, caminha. Então eles tinham uma ordem expressa de Cristo para pegar o barco, e de repente eles entram no barco e começa uma tempestade, irmãos. O que a cabeça do ser humano não pensa? Será que Jesus é Deus mesmo? Será que Ele é o Salvador mesmo? Será que Ele me ama? Será que Ele está comigo? Será que Ele gosta de mim? Puxa, tem tanta coisa acontecendo nesse planeta. Será que Deus está olhando para a minha dor, para a minha necessidade? Deus está olhando para a luta que eu estou passando? Irmãos, isso é uma proposta muito grande para começarmos a murmurar. Quando a crise bate na minha casa, quando a crise bate na tua casa, parece que o nosso coração é tentado a murmurar. Por que eu vivo essa vida? Por que a coisa tem que ser assim? Por que é tão difícil? Onde está Deus? Agora eu estou fazendo tudo certo, agora eu estou andando com Ele, sabe? Ele não se manifesta na minha vida. Pelo contrário, agora a coisa está piorando, está ficando pior. E eu creio que aqueles discípulos começaram naquele barco, sem dúvida, a pensar nisso. Puxa, Jesus, eu acho que não nos ama. Ele queria se livrar de nós, não teve um jeito de falar, então nos colocou no barco para afundar o barco e morrer todo mundo junto, né? Talvez até a acusação começou: é Pedro, você que é o culpado, é você Tomé, que é um incrédulo, né? É você João, que não fala nada, é você o Mateus, que só pensa em dinheiro, né? Fariseu. E eles estavam numa encrenca ali, sobre a ordem de Cristo. Quantas vezes você está numa encrenca sobre a ordem de Cristo? Quantas vezes você se vê ameaçado fazendo a obra de Deus? Quantas vezes você passa por momentos na vida e olha, você está debaixo de uma autoridade, você está debaixo de oração. Eles vinham de um culto, vamos lembrar isso. Eles vinham de um culto, eles estavam numa campanha missionária. Eles tinham ajudado Jesus a orar, possivelmente expulsaram o demônio ali, oraram por pessoas, aconselharam, deram suas ofertas, ajudaram Jesus ali no ministério, e de repente eles estão dentro de um barco, prestes a afundar, debaixo de uma ordem de Cristo. Nós temos que estar preparados, irmãos, porque nós só conseguimos ver o momento, a hora, o agora. O ser humano não consegue ter uma visão futurista da coisa. Ele não consegue na hora de dificuldade ter calma e dizer: não, peraí, eu estou numa encrenca danada, eu estou sendo humilhado, eu estou passando por dificuldade na vida, sabe, eu estou sendo fustigado pela vida, eu estou sendo perseguido, mas peraí, Deus está comigo mesmo aqui, Ele não foi embora do meu barco, Ele está junto comigo, e na hora certa, Ele vai se manifestar. Meu irmão, é esta palavra que você precisa no teu coração. Jesus não foi embora da tua vida. Não é porque você está passando perseguição e luta, dificuldade, que Jesus se afastou, não. Jesus continua com você. Ele sabe o que está fazendo. Talvez Ele permitiu, talvez Ele te mandou para essa encrenca que você está passando agora, porque Ele quer provar e quer fazer de você um homem, uma mulher vencedor. E eu vou dizer, irmãos, os vencedores vêm exatamente em momentos difíceis da vida. Os vencedores vêm de lutas, eles saem das lutas. Os vencedores são aqueles que passam o aperto, a humilhação, a cobrança, e mesmo assim eles conseguem subsistir diante disso. E aí eles estão quase afundando lá naquela crise, no vento, água entrando, e aí o que eles veem? Um homem andando sobre as águas, com roupa branca, com barba, andando sobre o mar. Gritaram na hora: meu Deus, misericórdia, é um fantasma. Se a água não nos pega, agora esse bicho vai nos pegar. Vê que no nosso coração a gente está pronto
A primeira coisa na hora da crise a olhar é a dificuldade, não a facilidade. Na hora da dor, que está doendo mesmo, você não consegue ver a salvação, você não consegue ver a saída, você parece que vê uma coisa pior. E foi o que eles viram. De vez em pensar que era um milagre, que era um anjo, e vocês crentes talvez dizem, é um anjo, né? Pentecostal só fala, é um anjo, glória a Deus, né? Eles gritaram, é um fantasma. E às vezes é um fantasma da vida, irmãos. Aquilo que nos assombra, aquilo que nos rouba, aquilo que aconteceu com teu avô, aquilo que aconteceu com teu pai, aí começa a acontecer com você, e você já viu essa história na vida. Isso já aconteceu lá atrás, isso já aconteceu em casa quando eu era pequeno, voltou a acontecer agora comigo, está acontecendo com meu filho. Parece que é o fantasma que está vindo cobrar. E é a hora que o cristão tem que se posicionar. Essa hora que o cristão tem que conhecer as suas armaduras. Porque o fantasma não se luta, irmãos, com soco e empurrão e com palavras. O fantasma se luta com a palavra de Deus, com a autoridade da palavra de Deus. Mas não era o fantasma, era Jesus. Era o sobrenatural de Cristo. Ele andando sobre as ondas. O que nós temos que entender é que Cristo também age de uma forma sobrenatural, principalmente quando nós estamos necessitando. Quando nós não vemos saída, a coisa está apertada, não sei para onde ir. Olha, lembre-se, o sobrenatural de Deus existe. E Ele é presente, bem socorro, na hora da angústia, diz o Salmo 121. Aleluia. O salmista pergunta, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da crise, na hora que o barco está balançando, meu irmão, peraí, o sobrenatural de Deus não chegou na tua vida ainda, Ele vem a caminho. Veja pela fé o sobrenatural de Deus vindo sobre a tua vida. E a primeira palavra que Jesus dá no verso 27 é essa: tenham coragem. Tenham coragem. Se você for reparar, coragem é um atributo que Deus quer que o homem tenha, que a mulher tenha. Porque é a mesma palavra que Ele diz para Josué. E por várias vezes, por 3 vezes Ele diz a Josué: ser forte e corajoso. Você vai ter uma luta pela frente. Tua luta não é nada fácil. Esse povo Josué é da pior espécie que você pode imaginar. Mas olha, tenha coragem. Para viver nessa vida você tem que ter coragem. Para vencer essa vida você precisa ter coragem. Porque tem hora que tu não sabe o que fazer. Tem hora que dá vontade de fugir. Tem hora que dá vontade de não fazer nada. Tem hora que dá vontade de dizer chega. Meu irmão, tem coragem no teu sonho que está no teu coração, naquilo que Deus colocou na tua vida, naquilo que você almeja, naquilo que você luta. Coragem é uma ferramenta que precisa fazer parte. Se ela sair da tua vida, você para. Não tenha coragem para lutar. Não foi isso que ele disse a Gideão? Gideão achou que era um covarde. Quando o anjo chega para Gideão, Gideão é o único que está fazendo alguma coisa pelaquela comunidade. Ele está malhando o trigo no lugar de prensar uvas, que era um lugar menor e mais rápido para se livrar também. Então quando os inimigos chegavam, eles chegavam de uma hora para outra, os medianitas chegavam. Aí se ele tivesse com o trigo no lugar certo do trigo, não dava para recolher. Mas no de prensar uva era menor, então ele tinha tempo de tirar o trigo e esconder em algum lugar. E o anjo chegou e o que foi que o anjo disse para ele? Deus é contigo, varão valoroso, varão corajoso. E aí na hora ele retraiu e disse: não, eu não. Quase diz, eu sou o maior covarde que tem aqui, né? Meu Deus, quem sou eu? Eu sou menor da casa de meu pai. Não, tu é um homem corajoso. E é por ti que eu vou livrar Israel da mão dos midianitas. Então às vezes o que você acredita, o que você pensa, não é aquilo que você é. Você tem valores dentro de você. Você tem força dentro de você. Você tem virtudes dentro de você. Agora você ouve aquela vozinha do inimigo que fala: não, olha, fica quietinho no teu canto. Não se expõe não.
vão te humilhar, vão te envergonhar, você não está preparado para isso, você não é quem você pensa que é, e muitas vezes você acredita nessa vozinha, você deixa de ter a coragem que Deus gostaria que você tivesse, porque foi o que Deus diz assim: olha, separa, manda os tímidos, os covardes para casa, só quero os corajosos aqui. Foram só 300 que ficaram no final, irmãos. Então entenda isso, Jesus disse para aqueles discípulos: tenham coragem. Espera aí, calma aí, gente. Não foge da tempestade, não foge do fantasma, não. Enfrenta. Tenha coragem para enfrentar. Tenha coragem para ficar. Olha, Deus é contigo. Deus age poderosamente. Não fuja diante das dificuldades, não. Há poder no nome do Senhor. Há autoridade no nome do Senhor. E a gente precisa tomar posse disso. Não tenha medo, foi a segunda palavra que o Senhor diz para eles. Não tenham medo. Quantas pessoas deixam de fazer as coisas por causa do receio, por causa do medo? Quantas pessoas poderiam ir além, meu irmão? Além no teu objetivo, além na tua profissão, além no teu casamento, além no relacionamento com as pessoas que você ama, além no teu ministério, além nas tuas células, mas tem medo de ousar. Tem medo de ousar. Provérbios 29, 25 diz: o receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Se você está confiando no receio que está no teu coração, no medo que está no coração, isso vai lhe causar laços. Mas se você está confiando no Senhor, você estará seguro naquilo que você fizer. Não tenha medo das suas decisões. Jesus, não tenha medo. Aí alguém diz: é o Senhor mesmo? Sou eu. Aí Pedro, muito corajoso, diz: manda-me ir ao teu encontro. Se é o Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Eu vejo aqui, irmãos, a necessidade de provar a Deus, a necessidade de ser ousado com o Senhor, de deixar o medo de lado e ter a coragem de ousar, de provar o Senhor. Peraí, Deus é meu, que é isso? Eu estou com o Senhor. Quando você obedece a palavra de Deus, você está provando ao Senhor. Quando a palavra do Senhor fala contigo, você obedece para evangelizar, mostra que você está provando ao Senhor. Quando você lê a palavra do Senhor na tua casa todos os dias, você está provando a Deus e vendo como Ele é bom na tua vida. Quando você deixa a tua oferta no altar de Deus, ou dá o teu dízimo no altar de Deus, você está provando como Deus é bom na tua vida. Quando você deixa uma praia, um trabalho, muitas vezes, para vir tomar a ceia do Senhor aqui, você está provando o quanto Deus é bom na tua vida. A nossa vida é feita de prova, é feita de ousadia, de determinação. É assim que nós encontramos o caminho, é assim que as placas de Deus ficam claras para nós. Manda-me ir ao teu encontro. Ousadia, eu quero mais. Não quero ficar aqui só no barco, não. Eu quero ir ao teu encontro, é o Senhor mesmo. Então o Senhor tem poder de me levar aí. E aí, queridos, Pedro sai do barco. Verso 29. Sair do barco, eu entendo que é sair da zona de conforto. Mas pastor, como é que alguém sai da zona de conforto se o cara está quase se afogando, o barco quase virando? Que zona de conforto é essa? Sabe, irmãos, pior do que ficar no barco era descer do barco. Já está direto nas ondas, à noite, água gelada, ventania, talvez ondas. Isso é pior do que descer do barco. No barco você está segurando ali, sabe, está quase afundando ali, mas não afundou ainda, né? O cara está no hospital lá, está quase indo para a UTI, mas não vai. Quem está na UTI está pior do que ele. Diz, pô, lá é pior, né? Deixa eu ficar aqui mesmo então. Ou ficar aqui em casa tomando só um remedinho, lá é pior. Ele está no barco, e ele pede para descer. Posso ir? Então venha, sai da zona de conforto. Às vezes você, para ter uma experiência com Deus, você tem que sair um pouquinho da tua zona de conforto. Você tem que sair um pouquinho da tua casa, daquelas noites gostosas de ficar só no sofá, vendo um monte de filme, um monte de coisa ali, horas na internet. Às vezes você tem que parar, fechar um pouco, dobrar o joelho no chão e começar a orar. Sabe, às vezes deixar um pouquinho o teu sono de madrugada, levantar algum horário ali, ir na sala ou ir num lugar sozinho lá, pôr o joelho no chão e falar um pouco com Deus de madrugada. Ah, pastor, é tão gostoso o soninho, né? Mas sabe, você tem que pagar um preço. Tem que sair da zona de conforto. Às vezes tu tem que sair da cama. Às vezes você tem que sacrificar esse cafezinho da manhã.
Às vezes tem que sacrificar o almoço, para você buscar um pouco a Deus, chorar um pouco diante de Deus, pedir misericórdia. Isso é sair da zona de conforto. Aquele homem queria ter uma experiência com Deus. Ele queria também andar como Jesus, ele queria chegar perto de Jesus, e para isso ele precisou descer do barco. Qual é o barco que você está? Qual é o barco que te atrapalha de chegar mais próximo de Cristo? Qual é o barco da tua vida que está te incomodando nas tuas experiências com o Senhor? Às vezes você tem que sair do barco, meu irmão. E aí você se expõe. Porque você pega a noitada, você pega a água gelada, você pega o vento, você pega a crítica, você pega a humilhação. Sabe, quando eu deixei, há muito tempo atrás, quando foi o primeiro passo do meu ministério, que a igreja estava crescendo, e eu deixei a minha vida profissional, eu fui tão criticado. Falaram tanto, que eu fiquei com medo. Tanto amigos como parentes. Sabe, eu fiquei com medo, espera aí, quase voltei para o barco novamente. E hoje eu olho, meu Deus, passou 30 e poucos anos. Se eu tivesse voltado para o barco, talvez eu estivesse no barco até hoje, não sei se estaria afundando. Mas eu tive coragem de ousar, eu tive coragem de descer do barco, sabe, de tomar uma pancada, de jogar pedra, de me assustarem. Tem coisas na sua vida que você precisa fazer, que você tem que ter coragem de descer do teu barco. Tem situações na tua vida que você só vai romper e chegar aonde você espera, se você tiver coragem de pegar as águas frias e descer e ir ao encontro de Jesus, sacrificar o teu conforto, sacrificar tuas horas de lazer, sacrificar algumas coisas boas na tua vida, em prol daquilo que você almeja. E foi isso que Pedro fez. Ele desce do barco, ele sai da zona de conforto, entra nas águas, e a princípio ele passa a andar sobre as águas. Que experiência maravilhosa. Que experiência, irmãos, que só Pedro provou. Surfistas hoje tentam, mas só na prancha, né? Só na prancha. Na água ainda ninguém consegue pisar e andar, né? Só Pedro teve esse privilégio, porque ele ousou. Ele teve dependendo de Deus e compreendeu o Senhor a todo momento. O ser humano não quer depender do Senhor, porque a princípio você acha que os caminhos de Deus podem te incomodar, alguma coisa que você gosta. Deus pode pedir alguma coisa que você ama muito e vai doer, sabe, meu irmão? Esses anos todos andando com o Senhor, Jesus nunca pediu alguma coisa para mim que eu não pudesse entregar, que não foi bom para mim. O que Ele pediu e que eu entreguei, nunca me fez diferença. E às vezes tem aquele terror na nossa alma, dizendo, não, Ele vai pedir alguma coisa que eu não, puxa, meu Deus, isso eu não quero dar. Meu irmão, Jesus é tão maravilhoso, é tão bom, que quando Ele nos alcança de verdade, Ele alcança o nosso coração de verdade, Ele dá tudo que a gente tem, está aqui, pega o que o Senhor quer, leva, é tudo teu. Mas para chegar a esse ponto, você precisa descer do barco e conhecê-lo, passar a depender dEle. Se eu tenho que depender de Cristo, senão eu afundo aqui. E aí eu fico imaginando Pedro andando sobre as águas lá, caminhando, e aí de repente alguém gritou, Pedro, olha o vento, olha a onda. Ele tirou os olhos de Cristo. Sabe, ele parou de olhar para Jesus, porque ele andava sobre as águas em direção a Jesus. Ele andava sobre as águas olhando para Cristo. Aí quando chamou, tiraram a atenção dele. Pedro, aí ele virou, ficou olhando, oi, que foi? Não escuto. Ó, lá, como? Não, fala mais alto, né? Meio surdinho que nem eu, né? Lá. Tirou os olhos de Cristo. Quantas vezes você está indo bem na vida? Já reparou? Eu noto isso, as pessoas às vezes estão indo bem, estão caminhando bem, estão conseguindo as coisas, de repente elas tiram os olhos de Jesus, elas acham que aquilo não tem nada a ver com Cristo. Começam a olhar para um amigo do lado, começam a olhar para a amiga do lado, começam a olhar para o vizinho, começam a olhar, alguém fala alguma coisa, ó, não faz isso, não vai, não precisa ir tanto assim, não tem nada a ver, e aí você abre mão do teu caminho certo, se abre mão da tua trajetória que está te levando a Jesus. Você esquece que você já saiu do barco, que você já está sobre as águas e está dependendo de Cristo. Aí você tira os olhos porque alguém falou alguma coisa. Aí você deu ouvido. Você emprestou teu ouvido para quem falou. Ah, ele é um líder, é uma líder.
Ah, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, ah, é meu vizinho, é não sei o que, meu irmão. Olha para quem você empresta o teu ouvido. Presta atenção para quem você está olhando. Para quem que você está olhando? Porque Pedro, quando ele olhava para Jesus, ele andava. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o barco, para ver o que os amigos estavam falando, ele começou a afundar. E isso é um detalhe assim. E eu costumo dizer, a vida é marcada por detalhes. A nossa trajetória é marcada por detalhes. Você pega uma rodovia, eu viajo muito, né? E aí de repente, rapidamente, começa a ter saídas. Você fica embaraçado, não sabe para onde ir, né? Aqui no Brasil ainda as rodovias principais é mais fácil. Mas quando você sai do Brasil, vai para outros lugares, tem tantas travessas, tantas entradas, você fica atrapalhado, você não sabe para onde ir. Porque sai uma e junto com aquela que tu sai, tem 3, 4 para tu escolher. Eu falei, meu Deus, para onde eu vou agora? Jesus amado, você não sabe. Sabe, a vida é exatamente assim. Você está na trajetória certinha e de repente você precisa fazer uma curva, e na curva já tem 3, 4 saídas juntinhas, você não sabe para onde tu vai. Você tem que olhar para o teu GPS, que é Jesus. Você tem que olhar para Jesus, você tem que consultar a palavra. Você tem que ficar firme naquilo que a palavra está te falando. Porque se você ouvir a voz da direita, não pega a direita. O outro fala, não, eu acho que é a esquerda. Ah, não, vai pelo meio. Ah, vai em frente. Você vai errar. E esse erro custa caro muitas vezes. Isso às vezes dói na alma, irmãos. E Pedro aqui, quando ele tira os olhos de Jesus, a palavra diz que ele começou a afundar. Pôs os olhos no vento, começou a afundar. Tira os olhos de Cristo. Olhou para o gigante, olhou para a tempestade, começou a afundar. Isso nos revela uma outra coisa importante no texto, irmãos, que se chama a bondade de Deus, a graça de Deus. Ele gritou bem alto no verso 30, Senhor, salva-me. Você pode falar isso comigo nessa manhã? Senhor, salva-me. Diz que Jesus olhou para ele com misericórdia, irmãos. Como é gostoso você olhar uma passagem dessa e ver como Deus é misericordioso. Sabe, ele tirou os olhos de Jesus. Ele provou Jesus, viu que Jesus era bom, viu que Jesus era poderoso, e ele tirou os olhos de Jesus. Mas mesmo assim, quando ele gritou, misericórdia, salva-nos, o Senhor olhou para ele e foi até Pedro. E eu fico imaginando Pedro afundando lá, bebendo água lá, salva-me, Senhor. E o Senhor chegou perto dele, não fez que nem um homem. Alguns homens nesse momento diriam assim, tá vendo? Tu vai ficar aí uns 10 minutos para aprender a não tirar os olhos de mim. Vai ficar de castigo tomando um caldo aí, daqui a meia hora eu volto. Tu vai aprender a nunca mais olhar para os outros. Repita comigo, nunca mais. O cara bebendo água, não, Pedro, né? O Pedro, nunca mais, Pedro, nunca mais olharei para os outros, vou prestar meu ouvido para os outros. Não, Jesus não fez isso. Simplesmente com a bondade e misericórdia ele levanta-te, Pedro. Deu uma palavra para ele assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quantas vezes nós duvidamos da presença de Deus? Quantas vezes nós duvidamos que Jesus fala conosco? Quantas vezes nós duvidamos aqui, você está ouvindo uma palavra, de repente Deus está falando contigo poderosamente nesta manhã, e você ainda está duvidando. Ou então quando chegar lá em casa, você diz, essa palavra foi boa, mas eu acho que não foi bem para mim não. Tinha um irmãozinho lá, ele estava precisando daquela palavra. Na verdade quem precisava da palavra não veio hoje. Cara que não precisava, ficou lá fazendo boca de urna, não veio hoje. Ele precisava ouvir isso. Não, meu irmão, quem precisa ouvir isso é você. É você. Se o outro precisasse ouvir, Deus traria. Você precisa ouvir, por isso que Deus te trouxe. Não duvide daquilo que Deus pode fazer. Não duvide quando Deus fale contigo. Faça com que a tua fé cresça a todo momento. Seja você o menor que está aqui, seja você o maior que está aqui. A todo dia nós precisamos pedir a Deus, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu oro todo dia pedindo, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu preciso ter mais fé, Senhor. Eu preciso crer mais no teu poder, acrescenta o teu poder na minha vida. Eu preciso depender mais de ti.
Então é isso que Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas levanta, fica de pé. E aí ele leva Pedro para dentro do barco, salvou Pedro, estendeu a mão imediatamente no verso 31, socorreu daquele momento de dificuldade. E aí ele entra no barco, irmãos. E a Bíblia diz que no momento que Jesus pisou no barco, a tempestade cessou. O momento que ele pisa no barco, acaba a tempestade, acaba a vendaval, acaba a luta. Sabe o que eu aprendo aqui nessa manhã? Que a tempestade tem um tempo na nossa vida, que a luta tem um tempo na nossa vida, que Jesus te permite e te manda para a luta, mas Ele vem em socorro no final da tua luta, te levantar para fazer de você um grande vencedor para a glória de Deus. Feche teus olhos nesta manhã. Eu quero orar com você que está precisando de oração, que está passando uma grande e forte tempestade na sua vida, que talvez tem, para piorar, tem murmurado, tem gritado, tem tido medo, faltou a coragem, não tem mais força. Eu quero orar por você, querido. Aqueles que estão aqui nesta manhã, que sentiram que o Espírito Santo falou fortemente ao teu coração, vem para frente. Quero fazer uma oração com você nesse momento, em nome de Jesus, pedindo a graça de Deus sobre a tua vida. Os irmãos vão cantar um louvor, depois nós vamos orar juntos. Se existe alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus também, está sozinho na vida aí, está sem fé, quer entregar a sua vida para Jesus, quer se render a Ele, sai do teu lugar, vem para frente também. Vem dizer: não vou me render a Jesus, vou me entregar a Ele nesse momento, para que Ele tome conta do meu navio, que Ele tome conta do meu barco, que Ele tome conta da minha vida. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Tua mão vem sobre este lugar, Espírito Santo, me traz à tona. vem sobre esta casa. Respirar, Oh, graça bendita de Deus, me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu abrigo. Vem sobre este lugar, Espírito Santo. Se a tempestade, Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tu és Deus, meu abrigo. aleluia. Se o mar me submergir, Meu Deus, a Tua seja bem-vindo nessa manhã, Senhor. traz a dor. Vem sobre este lugar, sobre a nossa vida. Me faz andar. Derrama a Tua glória, a Tua presença. Traz a Tua unção sobre este lugar. Oh, Deus. Tu és o Deus da minha
nós oramos nessa manhã na tua presença, colocamos os teus filhos diante de ti. Ó Deus, nós ficamos apavorados como passamos diante de uma tempestade, quando o nosso barco ameaça afundar, quando o nosso barco, Senhor, é alvejado por ondas, por ventos fortíssimos. Ó Deus, a nossa vida, Senhor, se entristece. Nós entramos muitas vezes em pavor e achamos que o Senhor não se esqueceu de nós, que o Senhor não atua mais, que o Senhor não nos ouve. Oh meu Deus, nesta manhã, Deus, teu povo está reunido diante de ti. Nesta manhã os teus filhos estão diante da tua presença, e nós queremos abençoar a cada um deles, Pai. Que a graça de Deus os toque, que a misericórdia de Deus os abençoe, Deus. Que nesta manhã, Senhor, a tua presença esteja com eles, que eles sejam confortados em saber, Deus, que não estão sozinhos, que o Senhor está junto com eles nessa tempestade, que o Senhor está junto com eles, Pai, carregando pelas mãos se precisar. Ó Deus, que a qualquer momento o Senhor entrará junto conosco no barco e haverá paz. A qualquer momento passará a tempestade. A qualquer momento, Senhor, o Senhor dará uma palavra, Senhor, e trará o sobrenatural, e nós veremos a tua mão forte sobre a nossa vida. Obrigado pela vida de cada um, obrigado pela tua presença, obrigado por nos ensinar nesta manhã. Muito obrigado pela tua graça, pela tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Dá um abraço bem gostoso no teu irmão. Aleluia. 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 Feche teus olhos, declara a Deus. Eles adoraram quando ele entrou no barco, cantaram louvores a ele. Oh Jesus, entra no nosso barco. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, meu Pai, minha canção. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus, por entrar no nosso barco. Obrigado pela tua graça. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.